comunidade jovem, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, agora vamos começar de novo a nossa resenha jovem. O seu podcast perfeito que a APS preparou para você para ter mais dinâmica na sua escola sabatina. Eu, claro, Emily do Arariba, não poderia estar sozinha nessa missão de transmitir a mensagem da lição dessa semana. Obviamente, eu vim com meu companheiro aqui de apresentações, Robert Magnífico. Obrigado. Pode se apresentar, Robert. Oi, pessoal, tudo bem? Deus seja louvado porque você está aqui. Eu sou o Robert e eu sou só mais um servo aí, um louco, um bando de loucos da comunidade jovem, apaixonado também pela Escola Sabatina, pelo Resenha. Seja muito bem-vindo, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, @Comunidade Jovem APS. Dá uma pausa no vídeo. Você vai pegar agora e você vai compartilhar isso pros seus amigos, pro seu vizinho, pra sua tia, pro seu João lá da mercearia. Compartilha com todo mundo, tá bom? Aí você volta pra assistir aqui, porque é muito importante ter você e seus amigos com a gente também. Estamos Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Se inscreva aqui embaixo no YouTube, curte, compartilha, comenta. Faz de tudo. Além de ir pro aplicativo vizinho. Vai lá no Instagram, @Comunidade Jovem APS. Isso aí, a gente tá num lugar muito bom aqui, né? A gente tá ótimo aqui. Fomos muito bem recepcionados, uma equipe de peso, de transmissão aqui, ótimos intelectuais. Então, galera da Escola do Pensar, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo desempenho que vocês estão fazendo aqui. E é surreal. A gente acha que a gente é nível aqui, novo tempo, pra cima, entendeu? Pra cima, olha. Eu já estou aqui nessa cadeira me sentindo em casa. E você, a sua comunidade jovem, não esqueça também de mandar aí a sua caneca, tá bom? A gente tá esperando a sua caneca aqui, porque a gente quer tomar um chá com você e com os nossos amigos aqui também. Então, tô aqui com a caneca da Escola do Pensar. Aqui eu já tô com a da segunda região, mais né? linda da PS. Não, a gente é da quinta, né? E os nossos convidados também tem algumas canecas aí, né? Mostra aí pra galera aí, ó. Olha só, que aqui, bonito, hein? Sim. Isso aqui é bonito, hein? Tem a minha foto e a foto de Jesus aqui. Aê! Mas por falar em nossos convidados, a gente não apresentou os nossos convidados digníssimos. Tem gente legal aqui, hein? Bom, agora eu vou apresentar o nosso jovem que veio da comunidade mais inspirada por Jesus, os araribanos, né? Vamos lá, Luca. E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luca. Eu vim junto com a Emily do distrito do Arariba, aqui na Zona Sul de São Paulo, e estou muito feliz de estar aqui. Fui convidado, assim, por inspiração divina. Ele que me mandou aqui, assim, ó, na madrugada, eu estava lá orando, jejuando, e falou, você mesmo. Então, estou aqui, esse é o desafio, e, bom, vamos honrar a palavra de Deus, então. Amém. E é isso aí. A gente tem também junto conosco o nosso pastorzão, nosso líder aqui na Zona Sul de São Paulo, dos jovens, do Ministério Jovem, Pastor Robson, que ninguém conhece, é um visitante. Imagina. Vamos orar por ele, tá? Pra ele aceitar a igreja. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor batizado, inclusive, né? Batizado por imersão, né? Um abraço a todo mundo, um abraço à nossa galera, à nossa comunidade jovem da PS. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui dividindo a palavra de Deus, conversando, batendo um papo, né, da Escola Sabatina, uma das nossas ênfases do campo, né, nesse ano. E realmente, assim, uma alegria muito grande. É bom estar do lado de vocês sempre para a gente estudar a palavra e junto com os nossos jovens que estão aí nos assistindo, nos acompanhando sábado a sábado, e estudando assim a Bíblia. Isso aí. Pra gente começar e contextualizar um pouquinho a lição, a gente tem que prestar muito bem atenção no quê? No título dessa lição, que é a lição 12, lembrando, um final abrupto. Primeiro, vamos começar com essa palavra complicada, abrupto. Vamos dar uma contextualizada? Quem é... Eu acho que eu tenho uma sugestão aqui. Vamos orar primeiro para que Deus ele ajude a gente a entender que palavra estranha é essa, né? Nós já falamos de paciência, essas coisas nas temporadas passadas, agora de abrupto, né? É isso. Dá uma ideia assim. Pastor, você ora pra gente? Ora sim. Querido Deus e Pai, muitíssimo obrigado por estarmos aqui. Nós vamos estudar neste momento, junto com os nossos jovens, bater um papo aqui sobre a lição da Escola Sabatina desta semana. E nós queremos pedir que o Senhor venha nos orientar, nos dirigir, que o Espírito Santo trabalhe conosco aqui e também com os nossos jovens, com os nossos amigos que estão nos assistindo neste momento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, hein? Um final abrupto, Emily. Você sabe o que significa essa palavra?
Abrupto significa uma coisa repentina, uma coisa que você não Inesperada, estava, né? que você não estava esperando. Mas vocês, convidados, por favor, nos mostrem a sua visão quanto ao título. Eu acho que abrupto também pode ser algo pensado como algo que foi inesperado. Eu imagino abrupto como corte, assim. Então você está seguindo uma certa sequência, de repente, pum, você tem um corte inesperado, como vocês disseram, que agora vai tomar outro rumo, outro caminho, né? Algo repentino, algo que você não tinha no planejamento, algo que você não estava pensando. Você não planejava, né? Você não planejava, foi cortado, né? Pá, agora você vai para outro caminho aqui. Você tá assistindo o jogo do seu time do coração, e aí chega a sua irmãzinha lá e puxa a tomada. Exatamente. Abruptou. Naquele momento da batida do pênalti. Né? Olha só, mas eu acho que também abrupto também combina com inesperado, com algo que a gente estava esperando, mas para mim dá uma ideia também de algo forte, algo violento também. Porque algo abrupto não é algo inesperado também, mas é algo que acontece de maneira forte, de maneira agressiva. De que você tem realmente um corte ali. E isso tem mais a ver com abrupto, pelo menos quando eu penso em abrupto, eu penso em algo que tá batendo. Aham. Pá. Acho que o que dá mais a ver com a visão dessa lição pode ser a tirinha, que é uma que a gente pode pensar um pouco melhor. Bom, nessa tirinha aí, a gente vê que tem um rapazinho ali, né? Ele tá meio que correndo uma maratona, correndo lá no Parque Santo Dias, aqui na Zona Sul de São Paulo. Não sei, tá correndo, quem sabe, pra pegar ônibus, não sei. Ele tá ali sem ar, acabamos morrendo em poucos minutos. E aí, na segunda tirinha à direita, ele tá dizendo, sem orar, acabamos perdendo a fé em pouco tempo. Olha só, uma coisa abrupta, né? Ou seja, se a pessoa se ele ficar sem ar ali, ele vai acabar morrendo. Se ele não orar, naturalmente, em pouco tempo ele vai perder a fé. O que vocês acham dessa tirinha? O que você acha que é o spoiler da lição dessa semana? Acho que assim a gente pode sintetizar um pouquinho com a oração sendo a respiração do cristão. É literalmente isso. Quando você fala sobre a oração em si, ela pode ser considerada a respiração do cristão, alma, porque literalmente você não consegue fazer nada sem a oração, sem o contato direto com Cristo. Ser melhor amigo de Cristo precisa primeiro passar pela conversa com Ele. Então, acredito que é mais um pouco desse vislumbre. É interessante também. Eu coloquei aqui, existe uma maneira de estudar a Bíblia, né? É uma maneira técnica que a gente chama de quiasmo. Ó, anota aí, jovem. Anota aí, quiasmo. por favor. Você pega assim uma frase ou um texto da Bíblia e você vai ter uma ideia geral daquilo que realmente o autor quis colocar, você colocando assim, você pega a primeira ideia e a última ideia, elas vão se juntando e formando uma ideia geral. Então você pega assim a primeira frase e a última frase, forma uma ideia. Você pega a segunda frase e a penúltima frase, junta e forma uma ideia. E assim você tem uma ideia mais geral daquilo que o autor, quando estava escrevendo, né, quis dizer. Isso acontece muito também com poesias, né? Então, os livros poéticos e tal, né? E a gente precisa lembrar também, a gente vai continuar aqui falando disso, mas precisamos lembrar que o livro de Tiago também é um livro prático. E quando a gente fala em prática, a gente lembra de poesia também, porque a gente lembra de provérbios, por exemplo, né? São ensinamentos práticos. E quando eu olhei para a tirinha, e com esse pensamento, né, dessa formação quiástica, né, de quiasmo, né, não é quiabo, tá, gente? É quiástica, tá? Ela me fez lembrar, me fez dividir isso assim, mais ou menos assim, não que seja assim, mas eu fiz aqui um esquema aqui. Então eu pensei assim, Lucó, primeiro, a primeira frase aí é sem ar, não é? Isso. Se eu juntar com a última frase, diz assim, sem ar em pouco tempo. Aí, se eu pegar a próxima frase, a última frase novamente aqui, se eu pegar aqui, em pouco tempo, em poucos minutos, acabamos perdendo a fé. E aí eu pego, acabamos morrendo, sem orar, acabamos morrendo. Então, olha só, sem ar, em pouco tempo, em poucos minutos, acabo perdendo a fé. E sem orar, eu acabo morrendo. Tá começando bem, hein? Tá vendo como Olha que é o só. esquema aí? Rapaz, jovem, anota aí pra você usar na sua classe de escola sabatina, que essa dica foi... Além disso, para você mesmo estudar a sua lição, né? Lembrando que, como uma maneira técnica de ler a lição, talvez isso daí seja fundamental para o seu devocional do dia.
Isso ajuda bastante, né, a gente a entender detalhes. Mas aí, Lucas, e você? O que você Que eu vê aí achei? da tira? Essa trilha me fez lembrar uma coisa que um pastor uma vez falou para mim, muito interessante. Depois desse dia eu nunca mais consegui passar, assim, já fiz alguns dias, já passou alguns dias que eu não fiz meu devocional. Mas depois desse dia eu sempre me policio muito mais para não perder meu devocional, para sempre fazer, nem que seja uma oração, uma conversa, que ele falou assim, cara, ele falou assim, se você passar um dia sem orar a Deus e sem ter uma comunhão com Ele, você pega um resfriado. Se você passar 2 dias sem falar com Deus, ter um devocional com Ele, começa a aumentar. Você começa a ficar com febre, dor de cabeça, dor de garganta. Quando passa 3 dias, você está no hospital, tomando antibiótico. Passa 4 dias, você está internado. E isso só vai piorando cada vez mais. Mesma coisa com o seu devocional. A gente acha que não faz diferença, mas realmente faz muita. Quando você passa a não fazer o seu devocional dia após dia, você vai se afastando cada vez mais, você vai ficando doente realmente espiritualmente, porque você percebe que nos dias que você faz o seu devocional, que você ora a Deus, que você conversa com Ele como um amigo, você você sente que faz toda a diferença nesse sentido. Então, para mim, isso aqui me lembra muito bem essa ilustração que esse pastor me trouxe. Me lembra Legal. também uma vez que eu estava na Missão Caleb. E na Missão Caleb, uma pessoa me falou assim... A gente estava num contexto de almoço, onde o pastor ele veio e se sentou. E a gente conversou sobre a oração antes do almoço, que a gente geralmente não faz em outros lugares, somente quando está na igreja. Enfim, a gente estava entrando nesse contexto. E aí ele falou assim... teve uma vez que eu também cheguei com esse questionamento para um pastor, que ele comeu antes da comunidade que estava comigo orar junto. E me perguntaram por que eu não tinha orado antes de comer. Ele só virou assim, ai de mim se eu parar de orar. Então, é esse sentimento que a gente tem que ter, a continuidade de falar com Deus. Se a gente parar de orar, aí sim vamos ter um problema. A gente não precisa parar para orar, mas sim continuar orando sempre. Pensando em tudo aquilo que a gente está discutindo, posso voltar no título de novo? Claro, pode Sim. ser. Porque a gente falou assim que o título ele fala de um final bruto. Abrupto. Abrupto, repentino, rápido, tal, cortou, acabou, né? Mas quando a gente agora discute a respeito da tirinha, a gente está dizendo que é um processo a morte. Sim. Então, é um processo deixar de ter, de repente, Devocional. esse devocional e tal, e até chegar ao ponto que você entende que assim, ó, acabou. Então, não é um abrupto final, mas a percepção pode ser abrupta. Sim. Talvez seja isso que a lição quer dizer nesse momento, que Tiago quis dizer. A gente tem um processo de afastamento de Cristo. Mas talvez quando a gente perceba que realmente estamos distante dele, aí seja para nós um final que foi assim, ó, de uma hora para outra. É aquele caso que muitas vezes, talvez o Lucas já ouviu também, a gente dizer assim, sabe que eu nem sei por que eu saí da igreja? Já ouviu isso aí? Já. Nem sei por que eu saí da igreja. Outros falam assim, desanimei. Acabei, eu não sei porquê, eu gostava muito, mas eu desanimei, não quero mais. Já viu frases assim? É muito. Então, para a pessoa parece que foi algo de uma hora para outra, né? Abrupto. Mas não foi. Foi um processo que foi acontecendo. Que às vezes era de anos e meses e ela não percebia porque ela não estava conectada com Cristo e não sentindo o Espírito Santo incomodando ela a todo momento. Exatamente. E nessa semana aqui nós vamos ver que a oração é essa conexão. Né? É esse relacionamento que a gente precisa ter com Deus para que esse processo, para que esse final não termine, mas para que esse relacionamento permaneça e se fortaleça a cada momento. Porque se a gente interrompe essa comunicação, realmente vai passar o tempo que eu vou ficar sem ar, vou precisar de outros remédios, né, Luca, que nem você falou, e daqui a pouco quando eu me vejo, eu estou na UTI a ponto de morrer, né, espiritualmente falando. E eu penso também muito no que eu estava lendo um livro chamado Liturgia do Ordinário. É um livro muito bom, recomendo, inclusive. Gostei do título. Liturgia do Ordinário. Ela sempre fala sobre... É uma autora, né? Formada também em teologia, de outra religião. Mas ela estrutura o livro inteiro sobre como a gente age no nosso... Assim que nós acordamos. Acordamos, arrumamos a cama... E ela, em cada capítulo, é uma fase do nosso dia, daquele período pela manhã, onde a gente pega o celular, olha as mensagens ou alguma coisa do tipo, e mostra uma rotina em meio a uma vivência cristã, e ela começa a relacionar coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que é litúrgica, que é comum, é rotineiro, mas que a gente não percebe.
Quando ela fala isso, ela começa a relacionar a nossa vivência com algo muito mais rotineiro. E a gente acha que a nossa vida cristã só precisa ser com Cristo quando a gente tem algum acontecimento. A gente espera algum momento, alguma missão, a gente espera ir para a igreja no sábado, a gente espera alguma coisa acontecer, sendo que, na verdade, a vida inteira ela é formada por pequenos momentos pelo seu dia. Então, a gente não tem que esperar algo, a gente faz o algo agora. Perfeito. Olha aí. E olha só, a lição dessa semana ela tem como base lá Tiago 5, por isso, jovem, abra sua Bíblia aí, abrei-vos aí sua Bíblia, lá em Tiago 5, a partir do versículo 13, porque a gente já falou muita coisa legal aqui, já soltamos alguns spoilers, mas que a gente vai bater na tecla muito bem detalhado aqui junto com vocês. Então a gente já sabe que a gente está falando de oração e vamos ver o que Tiago aqui diz nesse âmbito, o que ele está querendo dizer lá em Tiago 5, a partir do versículo 13. Aqui diz o seguinte, ó. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, então a lição está falando que a gente já entra no contexto de comunidade, na lição de domingo, sobre oração e sobre comunidade. Então o Tiago está falando aqui, orais uns pelos outros. Por que é tão importante que eu ore pelo Robson, que o Robson ore pela Emily e todo mundo ore pelo Lucas? Por que é tão importante que a gente faça as orações? Deixa o Luca responder primeiro. Responde aí, Luca. Eu acho que parte de você, assim como no versículo 16, né, no comecinho, fala assim, ó, portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros. E às vezes a gente acha que é maluco, né, você confessar o seu pecado pro seu irmão, que é tão pecador quanto você, né? Tem até uma discussão, que não vale a pena entrar agora, com relação a confessar para líderes religiosos os seus pecados, mas de fato a gente exercer esse contar para alguém que você tem pecado e saber que outra pessoa de igual modo não está maior que você, mas está em igualdade, em pé de igualdade com você e fala assim, eu também pequei, eu também sou pecador, tem uma grande diferença, sabe? Porque a gente acha assim que eu não posso contar para ninguém porque se eu contar meu pecado para alguém, a pessoa vai me achar mais sujo do que ela, vai me achar pior do que ela, e aí isso acaba criando uma barreira entre, por exemplo, um jovem e os pais dele, ou um jovem e o pastor da igreja, e o líder jovem também. Então, o que eu consigo entender com relação a confessar os seus pecados e a confessar mesmo com um amigo, é a mesma coisa de a gente exercer isso com Deus, no fim das contas. Porque, assim, é um processo, né? No meu caso, você conversar com um amigo e confessar para ele o seu pecado, e ele confessar também o seu pecado, você, poxa, vê que ele também tá na mesma que você, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco. Uhum. E aí isso vai te criando flexibilidade para você poder falar com Deus também com relação a isso. Eu falei, poxa, eu converso com meu amigo e ele conversa comigo também, mas eu sei que tem alguém maior do que eu, que não tem nenhum pecado, mas que ele também vai me ouvir, sabe? Assim como meu amigo tá me ouvindo, ele vai me ouvir também. Então, essa conexão que eu posso ter com um amigo, que aqui Tiago colocou muito bem, de confessar uns aos outros, para vocês darem força uns aos outros. Mas se isso é tão importante, você confessar e pedir ajuda para o seu amigo, quanto mais ao Eterno. Quanto mais aquele que é o Criador, que é o mantenedor de tudo, que sabe dos seus defeitos antes de você falar para ele, né? E uma coisa interessante que eu fico pensando, Robert e Emily e Luca, né? E amigos que estão nos ouvindo. Todo mundo. Para que a gente ora, né? Pelo outro, né? Às vezes a gente pensa, vou orar pelo outro e vai ser um benefício para o outro, né? Mas quando a gente ora, o benefício é para nós. Uau, é isso mesmo. Né? Então a gente percebe exatamente isso que o Luca falou. Percebemos uma igualdade. Ninguém é maior que ninguém. Todo mundo tem as mesmas necessidades. Uhum. Todo mundo passa pelas mesmas agonias, aflições, alegrias. Não é? E compartilhar isso faz parte da vida do ser humano. Compartilhar essas alegrias, as agonias também, os sofrimentos, nos faz ser seres humanos. E entender isso, que nós somos uma criatura criadas por Deus e Deus nos dirige e cuida da gente. Então, quando a gente faz oração, todos esses elementos estão envolvidos na oração, quando a gente ora assim, né? Para o outro, com o outro ou pelo outro, né?
pra mim, dá o efeito contrário do Luca. Na verdade, eu me sinto mais à vontade de conversar com Cristo, que é o eterno, o que não tem pecado. Por mais que me doa falar isso, não é uma coisa que, nossa, estou super confortável de falar com Deus sobre isso. Só que ainda assim, eu sei da necessidade de que é confessar para Ele. E depois disso, eu sei que Ele me mostra algumas coisas que, com as pessoas que eu tenho confiança, eu ainda posso soltar algumas coisas. E aí a outra pessoa fala que tá passando pelo mesmo problema que eu, e aí a gente começa a conversar sobre isso e entrar até que momento que realmente relaxa. E eu consigo realmente desabafar com alguma coisa, com algumas pessoas. Então é exatamente isso, é um contexto todo. Quando eu comecei a tratar a Deus como meu amigo, que não foi de repente, não foi uma coisa fácil nem nada, mas quando eu comecei a tratá-lo como amigo, ele realmente se achegou tanto a mim que hoje eu me sinto à vontade de conversar algumas coisas com ele, que eu não tenho mais vontade nem uma aceitação para falar isso com mais ninguém. A gente tem segurança, né, Emily? E é legal ter essa segurança, né? De poder contar algo íntimo, próximo, né? Que só é seu, para alguém que realmente vai guardar aquilo, mas não só guardar. No caso de Deus, ele vai, além de guardar, ele lhe ajudar, né? Vai te proporcionar ajuda, o caminho correto a seguir, né? E vai estar contigo em todo o tempo, em todo momento, né? Tem até uma piadinha. Conta. Eu gosto de piada. Você gosta de contar piada, né? Vocês podem contar piada, mas eu vou contar piada. Pode contar. Entre pastores, né? A gente brinca de vez em quando, né? Teve um concílio, Robert, de pastores. Você que vai fazer teologia aí, Eita. né? Nós estamos em oração. O chamado. É o chamado. Onde é mim, Senhor, manda. E veio um concílio e veio esse apelo, né? Olha, confesse os seus pecados e tal, não sei o quê, né? Fale com seu amigo e tal. E usaram os versos, né? Que nós conhecemos aqui na Palavra de Deus e tal. E aí, os pastores se juntaram ali em oração, 2, 3, né? Aí um falou assim, rapaz, eu vou confessar o meu pecado. Meu pecado é o seguinte, eu não aguento ver... As irmãs da igreja são bonitas, né? Eu não aguento ver. Olha, minha imaginação vai longe, assim. Eu queria que vocês orassem por mim, por favor, e tal, né? E os outros dois, não, com certeza, nós vamos orar, sim. E tal. Aí outro falou assim, já que estão todo mundo confessando os pecados e tal, então, olha, eu também tenho um. Qual que é? Aí, não, sabe, de vez em quando eu passo por uns apertos financeiros aí, e eu termino utilizando o dinheiro da salva, dos dízimos, das ofertas. É errado, eu sei que é, mas olha, eu peço para Deus perdão e peço a vocês que me ajudem nessa fraqueza e tal, né, e tal. Eu estou confessando aqui e não vou cometer isso mais. Aí eles falaram assim, então... Aí o terceiro falou assim, então tá, vamos orar, né? E abraçou assim os dois para orar. Aí os dois falaram assim, mas... E você não vai falar nada? Mas nós confessamos, abrimos nosso coração aqui e você não vai dizer nada? Ele falou assim, não, tá bom, vai, será que vocês estão insistindo, eu vou então confessar. Aí eles falaram, então qual que é o seu pecado? Ele falou assim, eu não consigo guardar segredo. Inclusive, saindo daqui, eu preciso conversar com o presidente. Então, contar o que vocês... Então, assim, dentro daquilo que a Emily falou, nós temos um Deus tão bondoso, tão grandioso, que transcende aquilo que realmente nós estamos acostumados a viver como seres humanos, né? Essa insegurança de falar, de chegar para alguém e abrir realmente o coração, de chegar realmente e contar, né, os nossos pecados e assim confessar. Em Deus nós não encontramos essa barreira. Né? A gente tem essa abertura total. Podemos confessar todo e qualquer pecado e mais que isso até, não só em confissão. Como a lição que vem nos mostrar, nós podemos falar com Deus na agonia e na alegria. Os sentimentos são variados em determinados momentos da nossa vida, né? E a gente pode, então, abrir realmente o nosso coração a Deus de todo e qualquer assunto. E Deus ainda assim irá nos ajudar em todo momento. Vocês já pararam para pensar, e aí a gente entra na lição de segunda-feira, que sempre há uma razão para orar? Alguém já pediu uma oração por vocês, por alguma coisa, e vocês pensaram assim, não acredito que ela tá pedindo por orar por aquilo, sabe? Há um tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de orar, de pedir oração pelos seus animais, né? E, não é verdade? As Quando pessoas... você falou, eu lembrei de uma Então, oração. ai, meu cachorrinho, eu sempre peço oração, sei que possível eu peço, não um ser humano, mas um ser vivo, criado por Deus, então a gente pede. Vocês lembram de alguma coisa, assim, eu mesmo, eu vou confessar aqui,
Ó, Confesso. Ó, o meu pecado é ter sido guardado nessa igreja. olha lá, hein? Bomba, olha lá, hein? Não, é coisa boa, coisa boa. Quando eu conheci a igreja, lá eu tinha por volta dos 12, 13 anos, o meu clube do coração, que é o Todo-Poderoso, Timão, ele não tinha uma tal de uma taça chamada Libertadores. E eu orava todos os dias, Orava mesmo? Falava, Deus, manda Libertadores, em nome de Jesus, por favor, manda. Compartilha com a gente. E todo mundo ganhava, o palmeirense, todo mundo ia chacota. E aí eu lembro que na final da Libertadores, era uma quarta-feira, eu preguei na minha igreja de Barueri. O culto acabou 8h20, porque eu quis acabar com o culto, eu juro, é verdade. Acabei com o culto rapidão, cheguei em casa, tirei o terno, a gravata, eu coloquei, Deus me perdoe, Senhor. Coloquei a camisa do Corinthians e eu orei, Senhor, por favor, me manda o título. E aí a gente foi campeão, não necessariamente, especificamente pela minha oração, óbvio. Calma, não tô falando pra você orar pro seu time ganhar algum título, nada disso. Mas até então, hoje eu olho pra isso e falo, meu, que oração fútil a minha, né? Tanta coisa que eu podia estar orando. E existe alguma oração assim que a gente fala, meu, nada a ver? Ou todas as orações elas são consideráveis? O que acontece, um dos pastores que eu conversei muito, ele sempre me falava assim, Deus, ele se importa com você. Se você se importa com o seu time do coração, ele faz. Ele faz aquilo que você quiser, porque ele quer a sua concentração nele. Quando você estava pensando nisso, você estava pensando por algo que você gostava, mas você reconheceu que ele é o santo e poderoso, e se ele quiser, ele faz. Se você tivesse Se for da vontade dele. Se fosse da exato. vontade dele. E se for bom pra você também. Exato. Exato. Ele leva em consideração tudo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você fez, daquilo que você não viu, não ouviu, e simplesmente as situações adversas. Então, ele leva em consideração esse contexto inteiro, mas se for importante para você mesmo e você reconhecê-lo como criador, ele acata o seu desejo. Ele fala, ele não é obviamente que Jesus não é um gênio da lâmpada. Não é esfregando a lâmpada e pedindo os 3 desejos que ele vai conceder. Mas sim, ele é o Todo-Poderoso. Mas ele ainda acredita em você. E confia que você, sendo espelhado pela Bíblia, e se pedir algo que condiz com o que a palavra diz, ele consegue manipular um pouquinho as coisas, controlar alguns contextos. Controlar tudo. Você tá falando aí, eu fiquei imaginando, né? É assim, eu já falei isso algumas vezes na igreja, inclusive, né? E alguns chegam no final do culto e falam assim, mas pastor, você acha que o Senhor se preocupa com isso aí? Você está falando que nós devemos orar por um time de futebol, né? E deve ter muita gente aqui falando agora, aqui, Robert, comentando talvez aí na lição, falando assim, nossa, ele orou pelo Corinthians, coitado. Mas assim, veja bem, eu tenho um filho. Meu filho tem 7 anos e tem uma menina de 4 anos. Eu sou pai. Deus é nosso pai, não é? Uhum. O que é a oração? É abrir o coração a Deus, né? Como a gente abre a um amigo, não é? É ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Sim. Olha o meu filho. Meu filho, ele chega para mim quase que todos os dias. Praticamente, o Luca, quase que todos os dias. E ele vem agora com as cartinhas, assim. Vou nem falar de que cartinhas são, mas sabe aquelas cartinhas de bater, assim? Então, vem com aquelas cartinhas. Elas têm números, têm desenhos, têm personagens, né? E ele fica falando, pai, olha essa aqui, ó. Não, pai, ó o número 35, pai, de força. Olha esse aqui, ó. Fragilidade 10, ó. Olha, ela brilha, ó, pai, ó. E esse aqui, adivinha o nome desse personagem, ó. Você acha que, assim, a cartinha é irrelevante pra mim? É ou não é? Pra você, sim. Pra mim é. Não faz sentido Olha, nenhum. assim, não faz sentido nenhum aquela carta ali. Mas sabe o que eu vou dizer pra você como pai? Eu gosto de ver ele falar pra mim sobre a cartinha. E tô até, assim, querendo aprender um pouco mais sobre o mundo das cartinhas que ele tá aprendendo ali e brincando. O joguinho da cartinha. Sabe por quê? Porque quando ele conta pra mim, cria-se um relacionamento entre eu, pai, e ele, filho. Legal. Ele tá contando pra mim aquilo que é importante pra ele, embora isso não seja relevante pra mim. Né? Isso não é algo assim espetacular para mim, vai fazer diferença, né? E tudo mais, mas para ele faz diferença eu ouvi-lo. E eu acredito que Deus, lá no céu, ele tem essa mesma expectativa, esse mesmo pensamento. Deus também, algumas orações que a gente faz, alguns pedidos que a gente coloca, talvez não seja totalmente assim relevante para ele, mas eu acredito que ele se importa de ver a gente conversando
falando com ele sobre todos os assuntos, mesmo que para ele seja relevante, mas é relevante para ele o fato de um filho estar conversando com ele, algo que é importante para esse filho. Então, é importante isso, é legal a gente pensar assim, a respeito de Deus, né? Sim. Lembrar também que a oração é, no fim das contas, também um pedido. E não tem, pelo menos como eu vejo, não tem um limite do que você pode pedir ou não. Você pode pedir tudo o que você quiser, sabe? A Bíblia coloca pra gente que ele responde conforme a vontade dele. Né? A Bíblia coloca assim, não, tudo que pedirem em meu nome, eu vos darei. Né? Mateus 24 Mateus fala assim, tudo que pedirem, aquele que pedir e dar-se-vos-á, né? Buscar, encontrareis, bater e abrir-se-lhe-á. Só que ele também fala que eu não dou tudo que vocês pedem porque vocês pedem mal. Às vezes a gente pede mal mesmo. Realmente algumas coisas... pecador. Sim, realmente algumas coisas são relevantes mesmo e podem acontecer, mas podem não acontecer. Mas no fim das contas são um pedido. E aí acredito que o Robert já vai pular para a lição de terça-feira, né? Que é justamente por causa disso. Isso, porque... pode introduzir isso mesmo. Porque realmente alguns pedidos a gente pode pedir tudo. Mas a gente sabe que vai ter muitos que não vão ser atendidos, né? E a lição de terça-feira já coloca assim, então por que nem todos são curados, né? Por que nem todos os pedidos são atendidos? Se lá Mateus fala e a Bíblia coloca pra gente que aquele que pedir em meu nome, eu vos darei. Aquilo que pedir, eu darei. Pedi e dar-se-vos-á. Deus é injusto porque as pessoas, alguns são curados, outros não. E aí, poxa, o que eu tenho que fazer para ser curado, então? A minha oração não tem que orar em outra língua? Tem uma questão, tem orar em outra língua, é bom. Orar em hebraico. Não, tem uma questão que C.S. Lewis apresentou, que eu e o Luca, a gente participa de um clube do livro, onde a gente leu a última vez, foi a última noite do mundo. De C.S. Lewis, onde ele argumenta sobre essa questão da oração. E ele argumenta no seguinte contexto. Se você estiver num hospital e pessoas de uma igreja forem a esse hospital e pedirem pela ala A, e não pedirem nada pela ala B, será que Deus vai curar realmente todos da ala A e não fazer a da B? Porque vocês vão colocar Deus em xeque no meio desse contexto todo. Para quê? Qual é a sua motivação? Para saber se a oração é real? Então, a gente tem que ver muito bem o motivo pelo qual nós estamos pedindo. Exato. E menos do que realmente estamos pedindo. Muitos são os planos do homem. Né? O homem planeja, mas as coisas acontecem no assídio do Senhor. Então, isso é algo que acalma o nosso coração também. Poxa, eu não entendo por que tal pessoa foi curada e outra não. Mas espera, qual que era o propósito de Deus? O que ele queria ensinar com isso? Bom, vocês estão falando aí, eu estou pensando em mim aqui, um monte de coisa, né? Porque sou fruto disso, né? Fruto dessas orações. Acredito que só estou aqui justamente por causa das orações que foram feitas e da bondade de Deus, né? Que aconteceu devido ao Covid que eu tive, toda a complicação que ocorreu. Mas a gente só pede a Deus porque nós acreditamos que Ele é Deus. E como Deus, Ele pode fazer tudo. Amém. Então a gente olha assim e fala assim, eu vou pedir para Ele, porque eu tenho certeza que Ele pode fazer tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Sobre ele está o poder da química, da física, da biologia, né? O Lucas estuda química aí. Então, sobre ele criou isso aí. Ele não está limitado como a gente está. Então, vamos pedir para ele que ele pode. E o fato de quando ele não responde a nossa oração da maneira que nós queremos, o Deus que pode tudo, não responde, isso é algo que não é o fato de um problema estar em Deus. O problema, na verdade, está em nós, de confiar que Ele realmente é o Deus que tudo pode. E agora Ele não atendeu, e por causa disso eu vou deixar de acreditar nele, então nem iniciar a oração deveria ter feito. Então, Deus ele atende a nossa oração dentro de uma série de situações. Na verdade, Ele sempre atende, porque o não também é já é uma resposta. E a gente precisa lembrar disso, né? Agora, uma coisa aqui de Tiago. O doente, aqui no verso bíblico, né, que a gente leu, ele faz um gesto. E ele precisa fazer algo. E no verso bíblico diz assim, que ele tem que fazer o quê? Ele tem que pedir. O doente pede. O doente levanta a mão. O doente é que busca. Não é? Então, nós, como filhos de Deus, também devemos pedir a Deus. E acreditar. Só que quando pedimos, nós terminamos sempre a oração de uma maneira. Lembra? Que seja feita a sua vontade. E precisamos crer nisso. Então, o fato de Deus responder ou não da nossa maneira não é uma culpa de Deus.
é uma culpa nossa. Nós pedimos que seja feita a sua vontade. E como um bom pai, ele atende a nossa oração. Tá bom? Mesmo o filho sendo chato, teimoso, né? Ele nos ouve. E ele sempre vai fazer o que é melhor para nós, né? Posso contar mais uma historinha? Claro. Parece piada essa, mas não é. Uma senhora... Anota, minha história é boa aí, ó. Anota aí, ó. Uma senhora estava numa praça pública, né? Ali, normal. E tinha um pregador, né? Pregando, falando da palavra de Deus, esse Deus Todo-Poderoso e tal. E chegou um ateu. E o ateu olhou assim, o pregador e tal, e a senhora só observando, né? E o ateu interrompeu o pregador e falou assim, ó, eu não acredito em Deus. Esse Deus que você está pregando aí não existe. Eu vou dar 5 minutos para ele então me matar. Deus existe? Ele falou, existe. Então, se Deus existe, em 5 minutos ele vai me matar. Vou fazer uma oração. Senhor, eu não acredito em ti, mas se o Senhor existe, tem 5 minutos para eu morrer fulminado. Tá amarrado. Terminou a oração, aquele clima tenso, né? Todo mundo atento ali, observando. E agora, né? E aí o ateu lá, tantos minutos, hein? 3 já passaram. Olha, 2. Quando chegou nos segundos finais, ele mesmo ateu, todo mundo tenso, e o ateu assim, 10, 9, 7, 8, né? E aí 6, 6, 5. E aí foi, né? E aí quando deu 0, ele falou assim, 0. E aí ele falou assim, alguém me belisca aqui? Tirando já uma onda, né? Belisca aí e tal, não sei. Tô vivo. Tá vendo, pregador? Deus não existe. Porque se ele existisse, ele ouviria a minha oração. E aí a senhora se levantou. Foi até o ateu. Olhou bem nos olhos dele e falou assim, o senhor tem filhos? E aí ele falou assim, tenho. Por que a senhora está me perguntando? Não, porque o senhor é pai, não é? Sou. Se o seu filho pedisse para você matá-lo, você o mataria? Eita, receba. Na hora, e aí todo mundo já entendeu, né? Ele falou assim, não. Ele falou, pois é, foi exatamente isso que você acabou de pedir para Deus. Ele não te matou porque ele te ama. Receba. Isso! Tá vendo, né? Então, Essa eu vou às vezes anotar, Deus não atende, mas é porque ele nos ama. É bom a gente pensar que também nós somos imaturos em fé, né? Quando a gente não tá ligado à videira, a gente acaba pedindo coisas que a gente não deveria e muito menos a gente se coloca em circunstâncias que a gente não deveria. Na verdade, a nossa fé muitas vezes é fundamentada naquilo que acontece ou deixa de acontecer e não por aquilo que ele é. E quando a gente passa a ser isso, a gente para de ser um cristão e passa a ser somente um crente, ou alguém por aí. Exatamente. Agora, sim, é interessante lembrar que, assim, eu falei, Deus, então, ele nos ama e não atende, né? Aí alguém pode ter pensado assim, por isso que eu vou dar continuidade, ter pensado assim, mas eu pedi para cura, pedi para ser curado, que nem no texto aqui, né? Chame os presbíteros e ore por ele, impõe a sua mão, e ele será o que o texto diz? Será curado. Então, por que Deus não atendeu esta cura? Deus não está preocupado com os nossos 80, 90 anos de vida aqui na Terra. Deus está preocupado com a nossa eternidade. E ninguém morre sem oportunidade de ser salvo. Todos que morreram ou vão morrer tiveram ou terão oportunidade de salvação. E se ele está salvo, ou se teve já todas as oportunidades, né, e aí assim uma escolha, então Deus pode atender de certa maneira. E às vezes pode ser não. Pode ser permissão para que então aconteça. Quem é que está falando aqui? É o meu Siri aqui, mais uma vez, olha. Essa Siri fala, viu? Ela quer conversar também. Mas entendeu, né? Deus, ele atende, às vezes, ou dá um não pra gente, e a pessoa ela não é curada, porque talvez essa pessoa já esteja salva. Interessante que a gente entra aqui na rede semântica e tem que ser uma palavra só, tá? Vamos fazer diferente, ó. A gente vai falar uma palavra e uma pessoa, tá? Então, quando vocês leem a respeito de oração, qual é a primeira palavra que vem na mente de vocês associada à oração? Não pode ser mais que uma. E qual é a primeira pessoa que vem na mente de vocês? No 3, hein? Quem começa? Eu posso começar. Pessoa, Daniel. Beleza. E a palavra, relacionamento. Muito bem. Luca.
Meu nome vai ser Daniel também, mas o Daniel diferente da Emily. Imagina que ela tenha falado Daniel da Bíblia. Sim. O meu Daniel é um amigo meu, Daniel, lá do Arariba. Inclusive, um abraço pra ele. Que é o cara Abraço, que eu... Daniel. Foi o cara que eu conheci, que é aquele cara ora, e ora muito. Legal. Então, eu penso nele e a oração, pra mim, uma palavra seria um pedido. Sempre me lembro disso, que é só um pedido. Legal. Eu penso em Jesus, na pessoa. O ministério dele foi envolvido, né, de oração. Boa parte do ministério dele, ele é o nosso modelo. E qual que é a outra coisa mesmo? Uma palavra. Uma palavra associada. à A oração. palavra é confiança. Eu penso no meu avô Joaquim, uma pessoa que todas as vezes que eu penso em oração, eu penso nele, pelo poder de oração dele, pela fé que ele tem. E a semelhança é a ação. É a ação, seja de Deus ou seja da gente. Porque a oração, ela é uma ação, querendo ou não. Sim, verdade. E as respostas são ações também. Então eu penso da seguinte forma. E olha só. O poder por trás do que é prático. A gente está entrando lá na lição de quinta-feira, já está acabando, infelizmente. Já estamos chegando ali no final. Mas a gente percebe que Jesus ele sempre deixou claro que a oração ela era uma forma, uma conexão do seu filho para com seu pai, de um filho para com seu Deus. E Jesus ele orou muito enquanto ele esteve aqui na Terra. Ele orou muito. Em vários momentos ele orou, ensinou os discípulos a orar, ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso. Ele ensinou a falar com Deus. Como o pastor disse, ele jamais iria ensinar algo que não fosse de fato importante para nós. Por isso que é tão importante nós orarmos. Quando a gente sabe disso, o que a gente tem que fazer para que as outras pessoas entendam também a necessidade de oração? A gente precisa tracar na cara do Lucas. Lucas, você precisa orar em nome de Jesus. Como que a gente pode chegar em alguém e mostrar para essa pessoa o quão importante é ela falar com Deus? O falar com Deus é muito... O que as pessoas elas têm que começar a tratar nelas é que, na verdade, ela é a Bíblia aberta para outra pessoa. Uhum. Então, você orar o tempo... As pessoas estão te observando o tempo todo. Por mais que você não queira, por mais que você não esteja em posição de liderança, por mais que você não tenha aceitado o seu chamado, as pessoas te observam. E, querendo ou não, você é um exemplo para qualquer tipo de pessoa. Por mais que essa pessoa não esteja tão próxima e por mais que você não ache que é tão próxima dessa pessoa, talvez você seja inspiração para alguém. Então, você pensar no próximo também como uma pessoa que pode seguir o seu exemplo, pode te fazer salvar alguém somente por meio das orações que você faz, nem que seja por outra pessoa ou até mesmo para si. Eu achei muito interessante o que você falou, Emily, que vou tentar casar aqui com aquilo que eu estava pensando, porque casa mesmo. Essa questão de ser o exemplo, né, o modelo, né, de ser uma boa referência, né, na questão da oração. Você vê aqui que no texto aqui que nós estamos estudando essa semana, fala que devemos chamar alguém, né? Que está doente. Quem é que a gente chama aqui no texto? São os presbíteros, né? Que seriam hoje os pastores, né? Bispos, pastores. Isso, exatamente. Então, por que chamar estes homens? Porque eles são o quê? No fundo, são os representantes de Deus aqui nesta terra. São eles que representavam, né, no contexto da igreja ali, né, representavam, então, alguém que estava ligado a Deus em oração, para que então, através da oração, essas pessoas fossem então curadas. Você vê que o que cura não é o óleo, o que cura não é a pessoa, o que cura é a oração da fé. É essa oração que cura. Feita com fé, a oração da fé, a oração onde o Espírito Santo irá agir, né, através disso, através da confiança e tudo mais. E aí eu penso assim que nós devemos mostrar isso para as pessoas. A importância da oração através desse contato que a gente tem. Ser esse exemplo, esse modelo. Como é que a gente ora? Não sei se você parou para prestar atenção. Quando a gente está num contexto não cristão, e a gente chega assim para algumas pessoas e fala assim, posso fazer uma oração por você? Posso? A pessoa, não, pera só um pouquinho, peraí. Se ajeita, arrumar, né? se arruma. Vou entrar na presença. Quase que fala assim, não, pera, deixa eu pentear o cabelo aqui e tal, né? Passar um perfuminho. Exatamente, né? Aí tem outros que fazem assim, não, vamos orar, né? E aí a gente ora e tal, mas tem outros que falam assim, aquele que ora, né? Já o outro lado, né? Daquele que vai fazer a oração, muda a voz.
Santo e amorável Deus que habita nas alturas dos céus. E aí vai, né? Muda totalmente a voz tal. E aí dá a impressão realmente, assim, olha, que então para orar eu tenho que ser igual esse cara aí, né? Eu tenho que igual essa pessoa, eu tenho que mudar a voz, eu tenho que ser alguém intelectual. Então eu cuido das palavras. Tem gente que faz uma oração, que usa palavras na oração que no dia a dia ele nunca usou na vida, né? E aí ele faz uma oração assim com as palavras rebuscadas, né? Talvez de dicionário, aquelas coisas todas. E acho que nós podemos demonstrar às pessoas a necessidade e a importância da oração e como é gostoso orar, sendo quem realmente nós somos ao orar. Isso nós podemos dar esse exemplo, né? Então, as mesmas palavras, o mesmo jeito, a mesma forma que eu converso e que eu falo com as pessoas e com os meus amigos, eu também posso conversar com Deus. Posso falar com Deus naturalmente. Não é banalizar, né? Talvez alguém pense, mas aí é banalizar, não vou me ajeitar, não vou pentear o cabelo. Não é isso. Não é banalizar a oração. Vou falar mano no meio da oração. Mano no meio da oração. Mas é falar com Deus naturalmente, né? E de todos os assuntos que ele vai ouvir. Então, eu já passei por essa fase já, sabe? Vou confessar os meus pecados aqui também. Eita, eu já quem passei, vai contar? Já quem passei por O Luca já falou. Luca do segredo. Eu já passei por uma fase também de que assim, eu pensava que tinha que mudar realmente o ambiente, a voz, a situação, não a voz, mas o clima ali para então fazer uma oração para Deus e aí sim Deus atender. Não, isso já passou já. Eu entendi com o muito praticar e com tentar se aproximar de Deus, de que Deus ele ouve a gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente está, né? E da forma que a gente está falando, né? Ele conhece a gente melhor do que a gente, então não precisa mudar. Então acho que quando a gente conversa com Deus próximo de alguém e é tão natural, aquela pessoa fala, então eu também posso orar, eu também posso ter uma vida de oração. E aí passa a desejar, quem sabe, a ter esse relacionamento íntimo em contato com Deus sempre. Sim, vou jogar uma pergunta para você então, pastor, que está aqui na solução de sexta, né? Que ela coloca assim, bem aqui no finalzinho das perguntas, vem assim, né? Do porquê de acontece isso, né? Fala assim, ó. O que geralmente nos impede de derramar nossos pensamentos a Deus em oração? O que vocês acham? O que geralmente nos impede de fazer isso? Porque isso é um problema que muitas pessoas têm realmente. Exato. Eu achei que não era mesmo. Até comecei a ver muitos amigos meus que não são da igreja falando assim, mas cara, como que eu vou orar para Deus? Deus é tão grande que não está nem se preocupando com a gente aqui embaixo. Ou então Deus é tão grande que eu não consigo falar com ele, não consigo alcançar ele, porque ele é muito, muito, muito grande, sabe? Então por que as pessoas geralmente pensam isso? Qual o sentimento por trás disso? Você sabe que veio uma história assim da ideologia grega, né? Os gregos pensavam que os deuses do Olimpo, eles viviam lá no Olimpo, em algum lugar no céu, e tramando, brincando até com os seres humanos aqui, né? Então eles estavam sempre no alto. E eles faziam sempre as suas orações voltadas para algo alto, algo grandioso que estava no céu e assim por diante. E esses deuses brincavam então com os seres humanos aqui na Terra, né? E quando eles desobedeciam eram castigados, né? Então eles precisavam fazer as oferendas, andar na linha, vamos dizer assim, de acordo com o que os deuses queriam. O tempo passou e a sociedade absorveu essa cultura grega. E ao absorver essa cultura grega e introduzir isso na igreja cristã, principalmente na igreja primitiva ali, do segundo século, terceiro século, então foram sendo construídas as catedrais. E as catedrais construídas eram todas de tetos altos, gigantescos. Então você entra numa igreja dessa, como é que você sente? O teto é lá em cima, né? Você olha assim, você já vai se apequenando, assim, né? Você vai já encolhendo, né? Assim, oi, Exatamente. Já para passar realmente essa ideia de que você é pequeno e ele é grande. E aí fica a ideia de que Deus está sempre lá em cima e nunca aqui com o ser humano. A ideia grega, a filosofia grega implantada no cotidiano e no cotidiano no seio das pessoas. Mas ao ler a Bíblia e ao estudar a palavra de Deus, nós percebemos que Deus ele é tanto transcendente, grandioso, poderoso, lá em cima, quanto também imanente. Aqui, ó, pertinho da gente, vivendo conosco. E aí, Lucas, Jesus deixa esta experiência. Jesus é Deus. Mas ele veio aqui e foi 100% ser humano. E ele ora a Deus todos os dias. E ele mostra pra gente que há uma necessidade de orar. E se ele viu a necessidade de orar,
como 100% sendo ser humano, Quem dirá, não? Quem dirá nós? Quem somos nós, né? Bom, chegamos ao final de mais uma lição, mas a gente tem aquele momento, né? Momento que os nossos convidados falam diretamente para os nossos jovens, olho no olho, aquela mensagem, né, Emily? Que vai direto ao coração. Que é aquelas considerações finais com que a gente aprendeu na lição dessa semana. Beleza, quem quer começar? vou Com as deixar com o considerações Luca ali, finais? Já comigo? É. A consideração final dessa lição dessa semana, então, galera, estudando e analisando e pensando um pouco sobre, que eu queria deixar para vocês, né, de reflexão e de pensamento, é de que, assim como o pastor estava falando, né, realmente Deus, ele é transcendente. Ele a Bíblia coloca como todo-poderoso, é o Shaddai. Mas ele também, ele é pequeno também. Ele também está perto. Ele está a uma distância de oração. Então, lembre-se disso também. Lembre-se também que ele é realmente o eterno. Mas ele também coube numa cruz. E morreu por nós e está aqui do nosso ladinho. Então, busque ele em oração todos os dias. Não fique doente espiritualmente, porque você realmente vai ficar. Não estou jogando praga, não sou profeta, não tenho esse dom ainda. Deus quiser, um dia terei. Mas realmente não tem como viver uma vida sem ele e longe dele. Verdade. As minhas considerações finais ficam aqui em João, capítulo 14, que para mim é um dos capítulos mais especiais da Bíblia. Para mim, um dos livros mais especiais, é o livro que eu mais gosto de ler, e o capítulo 14 é o capítulo especial. É lá que nós encontramos a maior promessa, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É lá que encontramos outro verso também famoso, dizendo assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós encontramos também um outro verso que tem tudo a ver com a lição, que fala assim, 14, verso 13, fala assim, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Por que Deus fala isso? Porque Deus quer ter um relacionamento com você, um relacionamento íntimo. Deus não quer ser só chamado por você de Deus, Deus quer ser chamado por você de Pai. E esse relacionamento precisa ser real. Então, converse com Deus, fala com Ele, sem reservas, pode ter certeza. Pode abrir o coração, pode falar do namorado aí que você está tentando buscar, pode falar dos problemas, das dificuldades da sua faculdade, da luta que você tem interna. Deus está disposto e pronto a inclinar os ouvidos para ouvir a sua oração. E pode ter certeza que Ele vai ouvir e vai te responder. Mas lembre-se sempre de, no final da sua oração, dizer que seja feita a tua vontade. E assim será. Tiago mostra isso para a gente de forma prática. Deus, ele dá diversos presentes para nós. Presentes de saber cantar, saber orar, saber pregar, e às vezes, muitas vezes, simplesmente de saber conversar. E quando a gente pega um presente tão gostoso e tão legal que é o conversar com Deus, a gente embrulha ele, coloca dentro de uma caixinha e a gente não entrega para ele, a gente está meio que dizendo que não somos o suficientes, que somos insuficientes e que nós não devemos presenteá-lo. Mas muito pelo contrário, jovem, conversa, fale com Deus, porque ele está afinzão de te ouvir, ele está afinzão de te salvar. E principalmente ele gosta, ele tem prazer de estar com você. Por isso conversa, enche o saco, ó. Hashtag enche o saco de Deus mesmo. Ele tá afinzão de te ouvir. Conversa com ele a todo momento, dirigindo, ouvindo música, no carro, trabalhando, que eu tenho certeza de que sua vida será transformada, como a gente viu aqui nessa lição. Que você, jovem, hoje, leve o ensinamento que meu pai me ensinou muito bem, que é Deus é seu pai, por isso você deve a ele todo o respeito. Deus ainda assim é seu amigo, porque ele veio aqui e se fez para se chegar pertinho de você. Tanto é que é o papel do Espírito Santo, ficar entre nós. Mas ele também é seu irmão, filho de Deus, porque ele reivindicou com seu sangue o nosso preço. E nós somos considerados, então, filhos e herdeiros do trono. Então, não se esqueça de buscar a Ele todos os dias para que esse Espírito esteja em nós e que a gente tenha certeza de andar todos os dias como herdeiros da coroa. Amém? Amém. Galera, muito bom. E a gente agradece vocês. E o pastorzão tem uma mensagem, um convite para fazer para vocês Com aí, porque certeza. a última Bacana, lição
do trimestre tem uma novidade, ó. Presta atenção, hein? Pro Vai Verde, hein? Receba. Verdade, ó. Chega mais aqui, ó. A Bolhão. próxima Luiz, lição. Luiz, né, pastor Luiz? Pastor Luiz, chega mais. Chegou, presta atenção. Nossa próxima lição, gente, ela será ao vivo. Uau. Exatamente. Vai ser uma Então, delícia. Isso faz, E aí, parte, Luca? isso faz parte do projeto. Então, nós temos, assim, a lição online, né? Aí que nós estamos acompanhando durante a semana e tudo mais. E a última, a lição do 13º, que é sempre uma festa, queremos fazer uma festa. Então, queremos convidar você para assistir esta próxima lição ao vivo. Mais informações de onde será, a hora, tudo isso, os detalhes, nós vamos informar aí na nossa rede social. Comunidade Jovem APS. É isso Nos aí. acompanhe, por favor, no aplicativo vizinho, para que você tenha certeza e esteja lá no dia e hora marcada para ter o encontro com Deus e encontro com a gente também. É isso aí. Então, muito obrigada a vocês, nossos convidados especiais, excelentíssimos aqui. E rumo ao céu. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau, Galera, tchau.